Título 2. Obrigação tributária. Capítulo 1. Disposições gerais. A obrigação tributária é principal ou acessória. Parágrafo 1º. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objetivo o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Parágrafo 2º. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Parágrafo 3º. A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Capítulo 2º. Fato gerador. Artigo 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Artigo 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. Artigo 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador existentes os seus efeitos. Inciso 1. Tratando-se de situação de fato, desde o momento em que ou se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhes são próprios. Inciso 2º. Tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos de direito aplicável. Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observado os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Artigo 117. Para os efeitos do inciso 2º do artigo anterior, e salvo disposição de lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados. Inciso 1º. Sendo suspensiva a condição desde o momento de seu implemento. Inciso 2º. Sendo resolutória a condição desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. Artigo 118. A definição legal do fato gerador, interpretada abstraindo-se. Inciso 1º. Da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. Inciso 2º. Dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Capítulo 3º. Sujeito ativo. Artigo 119. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. Artigo 120. Salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito público que constituir pelo desmembramento territorial de outra, subroga-se nos direitos desta, cuja legislação tributária aplicará até que entre em vigor a sua própria. Capítulo 4. Sujeito passivo. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se, inciso 1, contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Inciso 2º, responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa em lei. Artigo 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituem o seu objeto. Artigo 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Seção 2ª. Solidariedade. Artigo 124. São solidariamente obrigadas, inciso 1,
as pessoas que têm o interesse comum na situação que constitua fato gerador da obrigação principal. Inciso 2º. As pessoas expressamente designadas por lei. Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem. Artigo 125. Salvo disposição de lei em contrário, são as seguintes os efeitos da solidariedade. Inciso 1º. O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais. Inciso 2º. A isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, neste caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo. Inciso 3º. A interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica os demais. Seção 3. Capacidade tributária. Artigo 126. A capacidade tributária passiva independe, inciso 1, da capacidade civil das pessoas naturais. Inciso 2, de achar-se pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta dos seus bens ou negócios. Inciso 3º, de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Seção 4. Domicílio tributário. Artigo 127. Na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável do domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal. Inciso 1. Quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade. Inciso 2º. Quando as pessoas jurídicas de direito privado ou as firmas individuais, o lugar da sua sede ou em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação ou de cada estabelecimento. Inciso 3º. Quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante. Parágrafo 1º. Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos desse artigo, considera-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens, ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. Parágrafo 2º. A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se-lhe então a regra do parágrafo anterior. Capítulo 5. Responsabilidade tributária. Seção 1. Disposição geral. Artigo 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir, de modo expresso, a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Seção 2. Responsabilidade dos sucessores. Artigo 129. O disposto nesta seção aplica-se, por igual, aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos, ou aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data. Artigo 130. Os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas de prestação de serviços referentes a tais bens ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Parágrafo único. No caso de rematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. Artigo 131. São pessoalmente responsáveis. Inciso 1. O adquirente ou remitente pelos tributos relativos
aos bens adquiridos ou remidos. Inciso 2º. O sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação. Inciso 3º. O espólio pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão. Artigo 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar da defusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma individual. Artigo 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração sobre a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato. Inciso 1. Integralmente se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. Inciso 2. Subsidiariamente, com o alienante se está este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo não se aplica à hipótese de alienação judicial. Inciso 1º. Em processo de falência. Inciso 2º. De filial ou unidade produtiva isolada em processo de recuperação judicial. Parágrafo 2º. Não se aplicam o disposto no parágrafo 1º deste artigo quando o adquirente for, inciso 1, sócio de sociedade falida ou em recuperação judicial ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial. Parente em linha reta ou colateral até o 4º grau, consanguíneo ou afim do devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios. Ou inciso 3º, identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com objeto de fraudar a sucessão tributária. Parágrafo 3º. Em processo de falência, o produto da alienação judicial da empresa, filial ou unidade produtiva isolada permanecerá em conta de depósito, à disposição do juízo de falência pelo prazo de 1 ano, contado da data de alienação, somente podendo ser utilizado para pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que preferem ao tributário.